Saúde. Muito bem, vamos falar sobre os pacientes do SUS que começaram a ser atendidos também por planos de saúde aqui no Espírito Santo. Para a gente entender como esse processo acontece, nós convidamos então o Luiz Carlos Reblin, que é o superintendente do Ministério da Saúde no Espírito Santo. Ele aceitou o nosso convite, está conosco na linha. Reblin, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia também aos ouvintes da CBN. Bom, o objetivo é diminuir a fila de espera por cirurgias eletivas no SUS, certo? Isto, o programa, ele chama Agora Tem Especialista, ele tem uma série de componentes. Dentre esses componentes está a articulação com hospitais, ou filantrópicos ou privados, que tenham interesse em permutar possíveis futuros impostos, né, por serviço. Então, ele, ao invés de quitar suas questões financeiras tributárias com recurso financeiro, ele faz a quitação com a prestação de serviço. Então, os pacientes do SUS, que estão na regulação, que é o sistema que encaminha o paciente para um atendimento, hoje é gerido aqui pela Secretaria de Saúde, esses pacientes, então, ganham uma nova opção, que são esses hospitais que já estão em funcionamento na cirurgia eletiva. Então a gente pode entender que o modelo sai mais barato, mais rápido, mais eficiente para o SUS e mais barato também para esses hospitais? Os hospitais que têm feito adesão, eles naturalmente fazem uma análise, né, dessas condições e de fato elas são vantajosas para os hospitais. E também para o sistema como um todo, porque o SUS acaba ganhando uma oferta maior de serviços. Os pacientes não precisam procurar uma alternativa diferente, ir diretamente ao hospital, porque a regulação, que é o sistema que o SUS adota para classificar a prioridade dos pacientes, essa regulação, através ou da Secretaria Estadual ou da Secretaria Municipal, fará o contato para o paciente ser encaminhado a essas unidades. Ou seja, não é um atendimento de porta aberta, não adianta o paciente procurar o hospital diretamente, ele precisa passar pelo trâmite do SUS para que ele possa ser então indicado. Agora, qual é a prioridade para essas cirurgias, para essas indicações? Então, o programa Agora Tem Especialista, ele tem um elenco de prioridade, né, levantado junto aos estados, aos municípios. E exatamente isto é que faz o regramento do atendimento. O hospital oferta determinado tipo de cirurgia. O SUS analisa, o SUS é composto pelo Ministério da Saúde, pelo Estado e pelos municípios, se aquela oferta é dentro da prioridade que o Estado, aqui no caso no Espírito Santo, ele necessita de ampliar a oferta. Mas normalmente, e os hospitais não fogem dessa linha, está as cirurgias gerais, então vesículas, hérnias, as cirurgias cardíacas com colocação de stent, as cirurgias de joelho, a oncologia, de ortopedia, né, especialmente essa área de alta complexidade, como de joelho e ombro, a oncologia, as cirurgias de oftalmologia, as cirurgias de otorrinolaringologia. Então, esse elenco de procedimentos que regem a contratação desses hospitais. Quer dizer, são aquelas cirurgias que podem ser programadas, nada de urgência, né? A urgência ela deve ser sempre referenciada para uma unidade, né, de pronto atendimento, que é a porta de entrada da urgência, ou quando o SAMU, né, atende um paciente numa situação de risco e encaminha, leva este paciente a uma unidade hospitalar diretamente. Aí é o SAMU quem faz essa referência. Mas normalmente a porta de entrada das urgências, ela é o pronto atendimento. Bom, como o senhor disse, os estabelecimentos de saúde, eles fazem uma análise para ver a vantagem, né? Mas eles não são obrigados, eles podem nessa análise se candidatar. Aqui no Espírito Santo começou com Vitória Parte Hospital, mas tem outros em vista para entrar também no programa.
No Espírito Santo, Patrícia, nós já temos a parte hospital e o São Bernardo de Saúde. Um diretor do Ministério da Saúde, quem gestou esse programa do Agora Tem Especialista, já veio ao Estado, já assinou o termo de execução desses 2 hospitais. O Vitória à parte, aqui no limite entre Serra, né, fica em Serra e Vitória, em Colatina, São Bernardo de Saúde, e em Cachoeiro de Itapemirim, finalizando a assinatura desse termo de execução com o Hospital da Unimed Sul Capixaba. Ou seja, Grande Vitória, norte do estado, sul do estado cobertos pelo programa. Já temos mas temos outros pedidos em análise, porque tem uma série de requisitos para que esse programa seja executado. Tem interferência na análise da Receita Federal, da documentação toda de base que essa instituição precisa ter. Então já temos outros em análise, mas neste momento esses 3 hospitais em execução, já em funcionamento, têm uma capacidade de 5.300 cirurgias por ano. É uma quantidade de atendimento bastante interessante e que ajuda a que este processo de regulação leve ao paciente o atendimento no tempo necessário e de maneira definitiva para o seu problema de saúde. Só para a gente reforçar aqui, que já tem ouvinte perguntando, quais são os hospitais mesmo? Aqui na Grande Vitória, Vitória à parte Hospital, não é isso? Nesse primeiro momento. E Colatina, São Bernardo, e em Cachoeiro, finalizando a contratualização, ao Hospital da Unimed, que é chamado Hospital Sul Capixaba, Unimed Sul Capixaba. O senhor pode adiantar para a gente quais são os outros hospitais que estão interessados? Então, nós temos várias clínicas, temos um outro hospital no sul do estado, são cerca de 8 clínicas, que é um procedimento um pouco diferente desses hospitais, mas que está em fase de análise. É ruim porque ainda não tem é ruim de citar esses hospitais, porque ainda não tem a finalização dessa análise. Entendi. Nós entendemos. Bom, esse programa, ele é contínuo? Ele tem um prazo para acabar, mas a ideia é torná-lo permanente? Qual é o futuro? Não, Patrícia, ele é contínuo. Ele é composto de uma série de ações. Tem uma reorganização do modelo de atendimento na parte ambulatorial. Tem o componente cirúrgico que auxilia o Estado no programa já existente aqui no Espírito Santo. Tem a questão digital, que é o acesso ao especialista de maneira remota, através da internet, né, que é o telesaúde. Tem um componente de provimento de especialistas que está iniciando no Espírito Santo, com 6 vagas, mas o Brasil já tem 600 especialistas já em atendimento pelo SUS no Brasil, né, em todos os estados brasileiros. Tem um programa de radioterapia que visa fortalecer o sistema de tratamento de oncologia em andamento, colocando equipamento, e tem uma prestação de serviço direto com o Estado e município, que é a Carreta da Saúde. Nós aqui no Espírito Santo estamos com uma dessas carretas, que é a Saúde da Mulher, terminou o atendimento em Cariacica e inicia amanhã o atendimento em Guarapari. Patrícia, o próprio município de Cariacica publicou no seu site uma informação de que a fila existente para exames e atendimento de mulheres encaminhadas para o atendimento em ginecologia foi zerado com essa carreta atendendo lá durante um mês. Então são esses componentes todos que tornam o programa uma estratégia permanente para fortalecer esse espaço do SUS, que é a chamada média complexidade, para, como a gente diz, para resolver o problema do paciente de forma definitiva e no tempo necessário para cada uma das necessidades da população. Tempo é a minha próxima pergunta, né? Se existe um prazo médio entre o paciente ser identificado como um possível paciente para passar pela cirurgia nesses hospitais e ser efetivamente chamado para a realização da operação. Então, Patrícia, uma questão muito importante é que
é a denominação de que nós temos uma fila. Nós não temos exatamente uma fila de pessoas, nós temos necessidades. E essas necessidades são medidas por equipes, no caso aqui da Secretaria Estadual de Saúde, que definem a prioridade. Então, uma pessoa que teve um encaminhamento feito hoje pode ter uma necessidade mais urgente do que alguém que fez um atendimento e foi encaminhado há 2 meses, 3 meses atrás. Então, nós não temos exatamente um prazo, nós temos um interesse para que este problema seja resolvido no tempo certo. Agora, o senhor falou que em alguns lugares, né, só a carreta já ajudou a zerar a fila, no caso aí de atendimento às mulheres. Esse projeto está no início, já está ajudando a diminuir essas necessidades aqui no Espírito Santo. Isso acontece também, claro, em outros estados. Temos uma comparação Espírito Santo com outros estados da federação também com o projeto? Então, em todos os estados brasileiros tem ações voltadas para o atendimento da média complexidade. É muito difícil comparar o Amazonas, o Pará, com São Paulo, com o Espírito Santo. São realidades muito distintas, mas, de fato, estas ações todas. Eu quero citar o caso da oncologia na região norte e noroeste do Espírito Santo. Dentro desse componente, há cerca de 2 meses atrás, com a presença do presidente Lula, presidente da República, o Lula, o Padilha, de maneira remota, foi entregue um acelerador linear para uma instituição hospitalar de Colatina. Este acelerador, este equipamento, o nome já traz um pouco do que ele produz, ele acelera o tratamento, reduzindo o tempo de exposição dos pacientes e fazendo com que a região norte e noroeste do Espírito Santo não precise se deslocar para Grande Vitória para o seu atendimento. Então, esse conjunto de ações, de fato, ele modifica aí o cenário do atendimento na média complexidade no Brasil. Então, é difícil comparar o Espírito Santo com outros estados porque são realidades diferentes. São muito diferentes, né? A maioria, por exemplo, dos especialistas que estão alocados no programa estão sendo alocados nessas regiões de acesso mais remoto. O Espírito Santo tem já um recurso de especialista muito interessante. Então, o número de especialistas aqui alocados é bem diferente do número de alocados na região norte e nordeste do Brasil. Por isso é difícil essa comparação. Entendo. Mas aqui, já foram feitas quantas cirurgias no tempo em que o programa que tem especialidades fez a parceria com Vitória Parte Hospital, que foi o primeiro? Então, esse primeiro hospital, ele está programando outras, né? Porque aí é todo um contato que é feito com o paciente, buscando os exames que porventura ele já tenha realizado, ou que ele ainda precisa realizar. Então, nós tivemos o início do atendimento na semana passada, no final de semana, em que naquele único dia, foi um sábado, né, um regime de intensificação de atendimentos, foram realizados 7 procedimentos. O Hospital de Colatina está organizando esse atendimento também para realizar. Então, neste momento, efetivamente, já tivemos aí a realização de 7 atendimentos cirúrgicos. 7 cirurgias foram de quê? Elas foram cirurgias geral, né, que como é um processo de organização que desloca equipamento para aquele dia, foram todas cirurgias de vesícula. O paciente que vai para esse hospital particular para ser atendido, né, dentro desse projeto do Aqui Tem Especialidades, ele é atendido exatamente da mesma forma que um paciente que tem um plano de saúde seria atendido? A mesma porta de entrada, a mesma acomodação que os pacientes de planos de operadoras têm, o paciente do SUS tem nesses hospitais. Destacando aqui que também já é pergunta da nossa audiência, mas os hospitais particulares, eles têm estrutura para atender tanto os planos de saúde, os particulares e os pacientes do SUS? Então, esses hospitais, eles se reorganizam internamente. Então, procedimentos que não seriam realizados em finais de semana, no sábado e até, dependendo do interesse, pode ser no domingo,
faz com que esse hospital tenha disponibilidade de equipamento, de espaço, de equipe para atender a pacientes das operadoras e também os pacientes do SUS. Bom, quem está ouvindo a gente agora, se interessou pelo programa, vamos reforçar, Reblin, como é que a pessoa tem acesso a uma possível cirurgia dessa, por onde ela tem que passar, como é que é todo o processo de admissão? O processo não é diferente do processo que já funciona atualmente. A pessoa sempre precisa buscar a unidade básica de saúde, manter o seu cadastro atualizado, que essa informação é fundamental para que as equipes de regulação, o agente comunitário, possam buscar essa pessoa e trazer essa pessoa para o atendimento na rede, então, contratada aí pelo mais especialista. O paciente não precisa alterar em nada o fluxo, não precisa buscar o hospital, não precisa ir direto na carreta, sempre será encaminhado pela regulação ou municipal ou estadual. Só para a gente resumir aqui para o nosso ouvinte, a expectativa é que outros hospitais entrem, já está em processo aí de acerto final com a Unimed Sul Capixaba, o São Bernardo Saúde em Colatina, aqui na Grande Vitória, o Vitória à Parte Hospital foi quem começou no último final de semana já, e a expectativa é de cerca de 5.300 cirurgias no ano, fora os outros hospitais que o senhor não pode citar ainda, mas que também estão interessados e fazendo análise para poder aderir ao Aqui Tem Especialidade, certo, Reblin? Isso mesmo, esse valor quantitativo de cirurgias diz respeito aos serviços que já estão contratados em fase de início aí do atendimento. Havendo mais interesse, tem mais interesse, a gente já tem outras unidades em análise, né? Esse quantitativo com certeza aumentará. E é um programa que é permanente, ele não é por tempo, ele vai continuar ainda auxiliando a população. Ele é um programa permanente de reorganização de todo esse atendimento da chamada média complexidade, que tem o interesse de atender no tempo necessário e de maneira definitiva o problema de saúde das pessoas. Obrigada. Muito legal. Conversamos com Luiz Carlos Reblin, ele que é o superintendente do Ministério da Saúde aqui no Espírito Santo, explicando um pouco melhor o projeto Agora Tem Especialistas, que começou no Espírito Santo aí no final de semana com a adesão ao programa do Vitória à Parte Hospital, e a gente vai continuar acompanhando de perto e torcendo para que outros hospitais também façam parte e que porque os maiores beneficiados são os moradores aqui do nosso Espírito Santo. Obrigada, viu, Reblin? Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima.